Tem um lado, tem alguns irmãos remando para um lado, outros irmãos remando para o outro lado, e alguns remando para o lado. E o barco está dando voltas. É hora de nos unirmos. Até um assunto como eleição dividiu a igreja. Grupo de WhatsApp, discussões acaloradas, irmãos saindo de raiva dos grupos. Acabaram as eleições, graças a Deus. Deus decidiu. Não estou aqui para falar se é da direita, da esquerda, isso e aquilo. Deus decidiu. Eu agradeço ao Senhor que acabou. Vamos nos unir, orar por esse país e vamos pregar o Evangelho. Vamos avançar. Sim, os ventos são contrários, as ondas açoitam o barco, mas vamos remar juntos. E outra coisa, sabendo que Jesus está olhando para a gente. Ele viu lá no alto do monte que os discípulos estavam tendo dificuldades. Tenha certeza, você e eu não estamos sozinhos. Jesus está olhando para você. O seu barco particular, familiar, do casamento, etc. Temos o barco da igreja. Nós estamos remando muitos barcos. Tem o barco da empresa. Saiba de uma coisa, Jesus está olhando para o seu barco. E quando vê que você está em apuros, o que Jesus faz? Ele desce do monte e vai até você. Mas ele vai até você de uma maneira milagrosa. Ele não vai nadando nem com outro barco, ele vai andando sobre o mar. Para mostrar para você que ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre no seu casamento, quer fazer um milagre na sua empresa, quer fazer um milagre na sua vida individual. Quer fazer um milagre na sua saúde. E ele foi andando sobre o mar. E em Marcos, capítulo 6, tem uma passagem paralela. E a Bíblia fala que Jesus estava andando sobre o mar e queria passar na frente do barco. Ou seja, que Jesus queria encorajar a gente para remar com mais força e segui-lo, para ir mais para frente. Não deixar o barco no mesmo lugar. Daí quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram de pavor. Ah, fantasma, fantasma. Eu acho que alguns acharam que tinham afundado o barco, eles morreram e entraram já no outro mundo. Jesus falou para eles: calma, gente, sou eu. Essa é a minha versão, tá? Medrosos, sou eu. Daí eu vou descrever aqui, a Bíblia não fala isso, mas eu sei que aconteceu isso. Daí os discípulos, os 11 discípulos falaram assim. Então vamos dizer que é os discípulos aí. Narciso, é Jesus. Uau, eu pensei que era um fantasma. Que bom é Jesus, né? Debaixo da coberta lá. Todos na zona de conforto dentro do barco. Uau! Obrigado, Jesus! Obrigado por falar que é você. Puxa, Jesus! Obrigado por nos encorajar. A gente pensava que era um fantasma, que a gente ia morrer. Mas é você. Obrigado, Senhor. Cuida da gente, Senhor. Para que fiquemos sãos e salvos nesse barco. Fiquemos gostosos aqui dentro. Sãos e salvos, sem nenhum perigo. Não é assim que a gente ora? Senhor, me abençoa, cuida da minha saúde, Senhor, cuida do meu trabalho, cuida das minhas finanças. A gente tem que ficar dentro do barco no conforto. 11 agiram dessa maneira. Mas só um, Pedro. Nesse ponto nós temos que ser Pedro, irmãos. Ele não ficou satisfeito. Ele queria uma nova experiência. Ele queria ir para o próximo nível. Falou, chega do conforto do barco. Eu quero ter uma nova experiência. O quê? Jesus andando sobre o mar? Eu quero ter essa experiência. Mas para isso tem que sair do barco. Existe hoje, na administração de empresas, o termo sair da caixa. Pensar fora da caixa. Não tem? Quem conhece esse termo? Pensar fora da caixa. Quem mexe com empresa sabe disso. De onde que vem esse termo? Vem de um problema que foi dado. Um quebra-cabeça, uma caixa, um quadrado, vários pontos, e fala assim, põe o lápis, não pode tirar a ponta do lápis do papel, e una os pontos com 5 traços. Aí todo mundo vai tentar resolver, mas ninguém sai da caixa. O problema não diz que não podia tirar a ponta do lápis fora da caixa, daí todo mundo fica dentro da caixa ali, e não consegue unir os pontos. Quem pensa fora da caixa, daí ele pega o ponto do lápis, sai da caixa, daí ele volta e une e consegue unir os pontos com 5 traços.
A nossa oração, irmãos, eu vou dizer uma coisa, ainda é muito dentro da caixa. Naquela oração, de Senhor, me abençoe, me guarde, me proteja, Senhor. É hora, irmãos, de as igrejas aqui do DF e em torno, pensar fora da caixa. Orar fora da caixa. Ter orações ousadas. Pensar grande, orar grande. Pedro fez uma oração fora da caixa. Moisés no Antigo Testamento orava fora da caixa. Moisés até conseguiu fazer Deus se arrepender. Então Pedro orou fora da caixa. Ele não orou como os 11 discípulos, dizendo: obrigado, Senhor, estamos seguros aqui, obrigado, Senhor, guarda-nos aqui nesse barco, para que a gente fique bem seguro, e o barco não afunde, e nada de mal aconteça com a gente. Pedro não orou desse jeito. Pedro queria uma experiência nova. Ele falou: Senhor, se é você, eu também quero ter uma experiência de andar sobre as águas. Chega de ficar dentro do conforto do barco. Manda-me ter contigo sobre as águas. E o que Jesus respondeu? Falou: vem. Toda vez que você orar fora da caixa, orar grande, Deus vai responder: vem. Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer você subir um nível. Prove a Deus. Vem. Daí Pedro, imagine Pedro ali. Ele foi lá, pôs o pé fora do barco. Que desconforto. Tente. Vai lá, pega um barco lá no Lago Paranoá. Daí você vai pôr o pé fora do barco e vai parar no ar. Daí você tenta lá pegar um barco e pisar fora do barco para ver. É assustador. Mas Pedro teve fé, e Jesus falou: vem, e ele foi lá e pá, e pisou sobre a água e andou sobre o mar. Ele experimentou um milagre, ainda que por breves instantes, porque isso era algo novo para ele. Não quer dizer que você saindo do barco vai estar tudo bem. Você vai cometer erros, mas quem não comete erros nunca faz nada. O irmão Dong sempre nos falou: eu não encorajo vocês a cometer erros, mas se vocês não fizerem nada, nada vai acontecer. Se errarem, se arrependam, volte para o Senhor, você vai ter uma nova experiência. Pedro saiu do barco, andou um pouco, estou andando, daqui a pouco, olha o vento, e bum, e afundou. Daí ele gritou, daí ele invocou o nome do Senhor: socorro, Senhor, ó Senhor Jesus. E daí Jesus estendeu o braço e lá do fundo do mar. Que experiência íntima, uma experiência de salvação. Os 11 discípulos só observando lá dentro, ele teve essa experiência. Daí Jesus falou: por que você duvidou, homem bully, homem de pouca fé? Por isso que a nossa versão mudou isso. Eu participei de mais um evento lá, o lançamento da Nova Almeida atualizada em Campinas. A igreja em Campinas cediu isso lá. Daí o chefe da equipe de tradução explicou para nós. Por isso que era literalmente homem de pouca fé. Daí virou um homem bully. Homem de pouca fé. Então mudou aqui, homem de pequena fé. Mudou. Por que duvidaste? Daí subiram no barco e cessou o vento. Daí os outros falaram: verdadeiramente és filho de Deus. Daí chegaram na praia, desceram do barco. Eu quero que vocês imaginem a cena. 11 discípulos, bem confortáveis, sequinhos. Só um discípulo estava molhado. 11 discípulos já tiveram uma história para contar do que eles viram. Mas um discípulo teve uma experiência para contar e um testemunho para dar. Eu desejo que todos os irmãos aqui do DF e em torno se molhem. Se molhem, ainda que afundem. Gritem, invoquem o Senhor vai tirar vocês do mar. Mas vocês vão subir para o próximo nível. Na experiência do Senhor. João capítulo 21. João capítulo 21. Eu pergunto para vocês, quem era o discípulo mais íntimo do Senhor entre os 12? Quem? João. Mas na descrição dos evangelhos, você encontra ele subindo um nível ou não? Não.
Mas ele era mais íntimo. Aí vem a questão do corpo. Alguns precisam ser íntimos do Senhor para reconhecer a presença do Senhor, mas só os mais ousados é que conseguem ter uma experiência no próximo nível. Capítulo 21. Depois disso, daí Jesus se manifestou de novo aos discípulos no mar de Tiberíades. Daí Simão estava lá, e estava também Tomé, Dídimo aqui, né? Natanael, Tomé chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, que eram 2, e mais os 2 de seus discípulos. Total 6, e mais o Simão Pedro, 7. Daí Simão falou para ele: eu vou pescar. Não aguento mais. O Senhor Jesus foi embora, não sei onde que ele está, eu vou pescar. Daí os outros falaram: nós também vamos com você, vamos junto. E foram pescar, entraram no barco, e pescadores profissionais que eles eram. Naquela noite não apanharam nada. Daí no clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Jesus está toda hora aparecendo para você. Nosso problema é que falta ainda muita intimidade com o Senhor e a gente não está reconhecendo o Senhor. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a vida da igreja, Jesus aparece para a liderança, quer mudar a situação da igreja, mas a gente não reconhece o Senhor. Então nós precisamos de intimidade, mais intimidade com o Senhor. Daí Jesus falou assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Responderam: não temos não. A gente já trabalhou a noite inteira, não pegou nenhum peixe. Daí Jesus falou para eles: lancem a rede à direita do barco. Daí vocês vão achar alguma coisa. Eles estavam tão desencorajados. Pedro, se fosse numa situação normal, ele fala: sabe quem que eu sou? Sabe quem que eu sou? Eu sou Simão Pedro, o grande pescador. Você vai me ensinar a pescar? Mas ele estava tão desencorajado que ele não resistiu. Tá bom, não tem nada a perder mesmo. E jogaram a rede no lado direito do barco. Chegou um momento, quando puxaram a rede, sentiram que a rede estava cheia. Só que o discípulo não caia a ficha para ninguém. Só João, que era muito íntimo do Senhor, acendeu a luz, caiu a ficha. Daí ele falou para Pedro: vem cá, o Narciso, vem cá. Esse não é o Pedro, não. Pedro é muito mais rápido. Tá lá, quando vamos puxar a rede aqui, Vamos embora. Uau, tá cheio. É Jesus. É Jesus. Isso. João reconheceu: é Jesus, é o Senhor. Simão Pedro não quis saber. Quando ele ouviu, não sei se ele reconheceu que era o Senhor, mas ele acreditava em João. Ele acreditou em João. Você diz que é o Senhor, tem certeza? Tenho. Olha só, Simão não pensou 2 vezes. Ele queria mais uma experiência com o Senhor. E também foi o único que se molhou de novo. Ele estava a roupa no barco, ele cingiu, colocando na cintura, e pulou lá, se molhou de novo. E chegou lá, eu vou encurtar a história, foi o único com quem Jesus falou. E Jesus falou umas coisas íntimas para ele: você me ama? Apacenta os meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria. Agora, quando ficar velho, outro vai te cingir. Então, o Senhor estava falando para ele, mostrando o futuro, falando uma palavra profética para ele. Ele subiu de um nível mais uma vez. Os outros discípulos chegaram no sequinho de novo. Só um se molhou. Então agora vamos para o tema atual da nossa leitura da Limediária e Conferência. Antes disso, eu já falei bem no começo, Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tenha certeza, Deus quer fazer infinitamente na sua vida. Deus já fez muito na sua vida, mas tem muito mais. Então, quando fala de muito mais,
entra o versículo de Romanos 5,10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, não fiquem contentes, confortáveis com a sua salvação inicial, com o que Cristo já realizou por você através da sua redenção, através da sua encarnação, do seu viver humano, dos seus sofrimentos por nós, da sua crucificação, da sua morte, do seu sepultamento, ressurreição e ascensão. O que ele obteve por nós nesse processo de redenção? Obteve por nós, ele realizou por nós a propiciação, obteve por nós o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação. Éramos condenados diante de Deus, mas ele nos justificou e ele nos reconciliou com Deus. Éramos inimigos de Deus e hoje estamos reconciliados com ele. Ah, graças a Deus, agora é só esperar e ir para o céu. Não fique nessa zona de conforto, tem muito mais. Nós temos de avançar. Existe o processo inteiro de santificação, que inclui a santificação propriamente dita, mais o processo de transformação, que é doloroso esse processo, mais o processo de conformação e no final o processo de glorificação. Na justificação, Deus já salvou o seu espírito. Na santificação, Deus está salvando a sua alma. E na glorificação, Deus vai redimir o seu corpo. Esse é o nosso processo. A vida da igreja tem um destino, é a glorificação do nosso corpo. A vida da igreja não é uma coisa estagnada. Hoje nós estamos avançando. O processo hoje na vida da igreja é de santificação. Mas não é só nós. Deus quer uma família, Deus quer ter muitos filhos, Deus quer conduzir muitos filhos à glória. Deus colocou o seu Filho Jesus Cristo como primogênito entre muitos irmãos. Então hoje, a única missão que Deus deu para a igreja é a pregação do Evangelho. Deus não falou para a igreja se envolver com política, Deus não falou para a igreja se envolver com governo, Deus não falou para a igreja se envolver com isso e com aquilo. Ações sociais podemos fazer. Hospitais, orfanatos, centros de recuperação para dependentes químicos, tudo pode fazer através de indivíduos, mas a igreja tem uma única missão: pregação do Evangelho. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós precisamos cumprir a nossa missão, pregar o Evangelho. E para isso, queridos irmãos, nós precisamos subir um nível. E sempre subir um nível. Segmentar a pregação do Evangelho. Jovem ganhando jovem. Casal ganhando casal. Profissionais ganhando profissionais. Mulheres ganhando mulheres. Os de terceira idade ganhando terceira idade. E a igreja cresce desse jeito. Mas não somos igrejas com competição, com segmentos que competem um com o outro. Não, somos uma igreja multigeracional. Todas as gerações trabalhando juntos, debaixo da mesma liderança, em unanimidade. Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Eu sinto unanimidade aqui. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai abençoar aqui as igrejas do DF, do entorno. Nós precisamos de uma região, precisamos de igreja, uma igreja pelo menos, que passe de 1000 irmãos. Por que não aqui? Louvado seja o Senhor. E também, no Guará, eu falei sobre a experiência em Romanos 7. Experiência em Romanos 7. Nós precisamos sair de Romanos 7 e entrar em Romanos 8. Romanos 7 é aquele conflito. A lei de Deus, que é boa, justa e santa aqui, a palavra de Deus, o padrão, a palavra da conferência, tudo. Eu quero praticar. Quando você quer praticar, você que não conhece o Espírito direito, você quer praticar na sua mente, tem a lei do bem que opera, eu vou praticar. Você é que nem os filhos de Israel, tudo que Deus falar nós vamos fazer. E Deus nem tinha dado os 10 mandamentos, ainda Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, eles já violaram os primeiros 2 ou 3. Nós precisamos nos conhecer que somos falhos, por isso que a gente invoca o nome do Senhor. Senhor, eu não consigo, eu preciso do Espírito. Agora é o seguinte,
Daí a mente tenta fazer. Daí quando a mente tenta fazer o bem, tenta praticar a palavra de Deus, tenta fazer a vontade de Deus, daí levanta uma lei mais forte, a lei do pecado que mora nos meus membros, mora na minha carne, se levanta e derruba a lei do bem, a lei da mente que quer fazer a vontade de Deus. E esse conflito vai e vem, vai e vem. Aqui não é a guerra entre o espírito e a carne, que fala em Gálatas 5, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ali é outro assunto. Aqui são duas leis que batalham uma contra a outra. A minha lei natural, a lei da minha mente, a lei do bem, que quer fazer a palavra de Deus, porque o homem é bom por natureza. Quando ele tenta fazer, daí se levanta outra lei, a lei do mal, a lei do pecado, que mora nos meus membros, na minha carne, e me derruba. Quantos já tomaram decisões no 1º de janeiro? Quantos de marido já falam, nunca mais vou gritar com a minha esposa? Quantas esposas falaram, eu nunca mais vou gritar com meu marido? Nunca mais. Mas chega depois, na primeira oportunidade, já brigam de novo. Esse é o grande conflito humano. Chega um momento, irmãos, que as pessoas jogam a toalha, desistem e partem para o outro lado. Eu passei anos indo para a penitenciária, todos os domingos, ministrando para os detentos. Eu também ia no meio da semana para o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, em Hortolândia, para falar para as pessoas dependentes químicas. Grande maioria são cristãos, muitos filhos de pastores. Por quê? O conflito, não conseguiram superar o conflito. Mas graças ao Senhor, Romanos 8, entra a outra lei, a 4ª lei, a lei do Espírito da vida, que me livra da lei do pecado e da morte. Essa lei é mais forte. É lei. Aqui não fala que é Deus que te livra. Aqui não fala que é o Espírito que te livra. Aqui fala que é a lei do Espírito da vida que te livra. E essa lei do Espírito da vida, queridos irmãos, a boa notícia é que já está instalado em você. E eu vou dizer mais uma coisa. Chega desse conceito pentecostal de assistencialismo, de paternalismo. Deus me ajuda. Socorro, Deus. É que nem você entrar numa sala, no seu quarto. Está escuro, Deus me ajuda, acende a luz. Deus falou, você acende a luz. Você sabe onde está o interruptor. Você vai lá, seu preguiçoso, levanta e acende a luz. Deus, estou com fome. Deus, me alimenta. Deus fala, você sabe onde tem comida na sua casa. Vai na geladeira e esquenta a sua comida. Se não tiver, vai lá e pega um miojo e faça um miojo. Nós temos a Bíblia. Não é que nem a China, onde tem a repressão está voltando, estão tirando as Bíblias dos irmãos. Você tem a Bíblia. Eu estou fraco, o Senhor me fortalece. Deus fala, vai lá ler a Bíblia, seu preguiçoso. Vai invocar o Senhor. Exercita o seu espírito. A lei do Espírito da vida, eu já comparei. O homem tem tentado vencer a lei da gravidade por anos, por séculos, e não conseguiu. O homem tentou fazer asas, isso e aquilo, tentar voar, não conseguiu. Até que um tal de Bernoulli, um cientista suíço, descobriu na mecânica dos fluidos a lei da variação da pressão. Quando a velocidade dos fluidos varia, a pressão varia. Daí, os cientistas conseguiram projetar, descobriram nas asas das aves, no bumerangue dos aborígenes australianos, a forma abaulada de uma asa. Daí, quando essa forma abaulada de uma asa vai contra o ar, as velocidades em cima e embaixo são diferentes. Daí existe uma pressão de baixo para cima. E quanto maior a área, maior a força de baixo para cima. É assim que as asas do avião são projetadas. Por isso que o avião, quando decola ou quando pousa, se estende. A parte posterior estende para aumentar a superfície, para aumentar a força de sustentação. Daí quando o avião atinge certa velocidade, daí a força de sustentação se iguala ao peso do avião e o avião sai do chão. Quando o avião é pequeno, uma pequena velocidade já é suficiente. Mas quando o avião é grande, como o A380, um Airbus, ou um 787, o Dreamliner, daí tem que ter muita velocidade, e daí a pista de decolagem tem que ser comprida, 3, 4 quilômetros para pegar velocidade. Daí tem você um avião.
Você é um avião com as asas bonitas, tudo ali, tudo pronto, com as turbinas potentíssimas. E me ajuda a decolar, me ajuda a decolar. Torre de controle, me ajuda a decolar. A torre de controle fala: piloto, acorda! Liga as turbinas e acelera. Daí anda 10 metros, não decolou. Tem que andar 5 quilômetros, seu bobo, seu burro. Você acha que com o peso do pecado, o peso das preocupações e ansiedade, você fala assim: ó Senhor Jesus, já vai decolar? Daí você invoca 10 vezes: ó Senhor Jesus, 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 ó Senhor Jesus. Não decolei não. Nunca vai decolar. O avião anda 10 km por hora. Não estou decolando. Depois de 5 km, 10 km por hora, não vai decolar. Tem que acelerar. Tem que dizer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Se 1 minuto não é suficiente, tem que invocar 10 minutos, 20 minutos. Quando eu era mais jovem, nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, eu ouvia o irmão Lee dar testemunho. Ele às vezes rolava no chão por meia hora. Meia hora. Rolando no chão. Invocando o Senhor. De dor, de pesar. Não conseguia decolar. Meia hora depois ele decolava. Ou seja, queridos irmãos, Deus não vai ajudar você. Não. Entendam bem. Nem o Espírito vai ajudar você. Porque Deus já instalou a lei do Espírito da vida em você. A Bíblia não diz: Deus me me livrou da lei do pecado e da morte. Não fala. Não fala que o Espírito me livrou do pecado e da morte. A Bíblia fala: a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. E essa lei já está instalada dentro de você. É hora de você aprender a exercitar o seu espírito. É hora de nós funcionarmos, de nós ativarmos a lei do Espírito da vida. Isso é subir um nível. Senão a vida inteira vai ser de lamentação, de choro, como a grande maioria dos cristãos fazem, pedindo socorro a toda hora, pedindo o milagre do céu. O milagre já está dentro de você. O milagre, quem vai fazer acontecer é você, ativando a lei do Espírito da vida. Deus se deu ao trabalho. Só vou ler para vocês para confirmar isso. Olha só, capítulo 8 de Romanos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, a lei não consegue realizar mais. A lei é santa, justa e boa, mas a lei não tem força para dar vida a você. No que era enferma, estava enferma pela carne. A carne está doente. Por mais que a carne tente, a carne não vai conseguir. Daí o que fez? Deus fez algo. Deus fez a primeira parte dele. Ele enviou o seu filho, o próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Com o objetivo, a fim de quê? A fim de quê? A fim de que o preceito da lei, a justa exigência da lei, a cobrança da lei, a ordem da lei, a prescrição da lei, a determinação da lei, se cumprisse em nós. Não é que a lei não tem mais, agora não é para mais cumprir a lei, não. A lei tem que ser cumprida rigorosamente, mas não do seu jeito e do meu jeito. E vai se cumprir em nós, de que jeito? Quem é esse nós? Se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda no Espírito e o teu avião vai decolar. Então é isso que nós precisamos viver e ganhar as pessoas, para que as pessoas também se libertem. Louvado seja o Senhor. Isso é subir um nível na nossa experiência. Sair de Romanos 7, do ciclo vicioso de Romanos 7, e entrar em Romanos 8. E Romanos 8 é liberador. O que eu quero passar em Romanos 8 não é você pedir socorro para Deus e assim por diante. Você tem que ativar o seu espírito. A responsabilidade é nossa. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos subir um nível. Amém. Vamos para o próximo nível. Amém. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Vocês creem? Amém. Então fala para o irmão do seu lado, vai acontecer grandes coisas aqui.
Ó, e fala o seguinte: vai acontecer grandes coisas aqui e eu tô dentro. Deus abençoe as igrejas do DF. Deus abençoa a igreja no Gama. E toda a micro-região aqui. Todas as igrejas da micro-região. Eu fiquei muito contente de não vir só para Brasília, porque quando a gente vem, a gente não fica em Brasília. Fiquei contente de poder visitar a igreja no Guará, no Gama. Amanhã nós vamos estar em Sobradinho e amanhã de noite vamos estar em Samambaia. Era para ser Núcleo Bandeirante, daí os irmãos mudaram. Daí eu não conseguia lembrar o nome da igreja em Samambaia. Eu falei, é uma planta, daí Samambaia. Graças a Deus. Natal. Amém. Senhor Jesus.